Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um daqueles vídeos em que reúno aqui as questões enviadas pelos amigos para serem desenvolvidas aqui, não é? Como sempre digo, as questões não têm uma exata conexão umas com as outras. Elas são reunidas assim como numa tentativa de acelerar, não é? O processo, né? de resposta, de interação com os amigos, atendendo aqui as sugestões, tá bom? Eu sempre falo que esses temas aqui eles poderiam ser desenvolvidos com maior tempo, com maior complexidade, mas a minha ideia é justamente sintetizar um pouco as coisas e na medida que alguma questão precise, né, de um maior desenvolvimento, nós podemos fazer um vídeo à parte, tá bom? Aqueles que quiserem enviar questões para mim, podem fazer comentários aqui no próprio vídeo e também enviar para o e-mail marceloalaspaiva@gmail.com. Vou deixar esse e-mail aqui fixado, né, no comentário do vídeo e na descrição também. Então vamos lá, primeira questão de hoje. Eu, alguns dias atrás, fiz uma postagem falando a respeito do batismo da Rus, não é? Batismo do príncipe Vladimir de Kiev, que para a Igreja Ortodoxa Russa representa o início, né, da cristianização dos eslavos, não é? A partir de Kiev. Então isso é a base, né, a defesa justamente do conceito de mundo russo defendido pela Igreja Russa, que caracteriza a Federação Russa, a Ucrânia e a Bielorrússia, a princípio, como territórios dessa Rússia histórica, surgida ali com o batismo do príncipe Vladimir em Kiev. E eu dizia que, na verdade, essa história ela é muito mitificada, porque o que aconteceu ali, efetivamente, é que aquele príncipe impôs às pessoas, né, o batismo pelo medo. Ele disse muito claramente que aqueles que não fossem batizados com ele, ele saberia que não eram seus amigos, ou aqueles que seriam batizados com ele seriam vistos como seus amigos, né? Para bom entendedor, né? O que acontece? O príncipe, né, grão-príncipe Vladimir, ele estava buscando uma religião, não é? Que emoldurasse o seu reino e a sua propensão ao império, uma das religiões mundiais, e queria exatamente uma religião que, obviamente, favorecesse o seu poder. E ele mandou, né, os seus pesquisadores buscarem conhecer as outras religiões, né? E acabou então se encantando pela perspectiva do cristianismo bizantino, sobretudo, porque lá se desenvolvia muito claramente a tal ideia, não é, de submissão da religião ao chefe, ao rei, ao imperador, que eufemisticamente na igreja bizantina é tratada como sinfonia de poderes, né? Uma espécie de casamento entre trono e altar, que na verdade nós sabemos é a submissão do altar ao trono com benefícios, evidentemente, né? Então a igreja abençoa o imperador, diz que ele é o representante de Cristo na terra, e o imperador com isso sustenta a igreja, protege a igreja, né? Dá a ela privilégios. Então o príncipe Vladimir de Kiev gostou dessa proposição, então tratou de estabelecer contatos com Constantinopla. Então houve a partir dali, a partir de Constantinopla, o casamento entre aquele reino eslavo e a igreja bizantina, ok? E uma conexão com o próprio Império Bizantino, né? Então nós temos aqui esse diapasão. Então não tem nada a ver ali com evangelização, com conhecimento de Cristo, com conhecimento das bem-aventuranças. Não, não, nada a ver. Nada a ver mesmo. Então assim, é completamente falso, mentiroso dizer que ali aconteceu um movimento de conversão à fé do evangelho. Não, não. Eu dizia isso numa postagem. E aí um rapaz vendo essa postagem, mandou o seguinte para mim. Ele faz uma reflexão primeiro a respeito disso, né? Ele diz: a maioria, né,
dessas histórias, né, religiosas tem um contexto, né, cabeludo, não contado por trás. Enfim, essa é apenas mais uma delas. Ou seja, ele constata que essa percepção, né, do aspecto mais político, totalitário ali do batismo da Rússia é algo que você vê em outras histórias. Mas ele diz: a pergunta que lhe faço, Marcelo, é o seguinte: nos seus anos como diácono, você acreditava nesse feito como verdadeiramente ato espiritual ou já tinha essa concepção atual? Bom, é... não, as coisas são gradativas, né? Quando me tornei assim um catecúmeno da Igreja Ortodoxa, ali no ano de 2008, em 2007 eu já estava bastante interessado, procurando saber, né? 2006, na verdade, começou meu interesse. A minha principal fonte, né, eram os padres conservadores e tradicionalistas da Igreja da Rússia fora da Rússia, a ROCOR, os anciãos da Sérvia, né, alguns anciãos até veterocalendaristas gregos, esse pessoal, né, os anciãos romenos, então todo o padre Serafim Rose, então a perspectiva toda que eu assimilava como entendimento, né, Metropolita Filareto de Nova York, né? Era toda uma grande idealização, quase que a geográfica assim das coisas, né? E sobretudo a respeito da Rússia, era toda uma grande idealização a respeito da Santa Rússia e tudo mais, e do quanto tudo era maravilhoso, santo e perfeito antes da Revolução Comunista. Então essa era a minha interpretação muito assim, muito ingênua, tosca, de assimilação de um conceito apologético. E aí era fácil aceitar aquilo como um fato, né, realmente uma grande bem-aventurança. Gradativamente, ainda na Igreja Ortodoxa, é claro que eu fui percebendo, estudando mais, conhecendo mais, lendo mais sobre isso, conhecendo fatos históricos, conhecendo a relação entre os imperadores e a fé, não é? Essa coisa toda, entre a igreja e os imperadores, né? Entre política, religião, né? Eu, evidentemente, fui remodelando a minha percepção e, no final das contas, ainda diácono da igreja, eu já não via, evidentemente, o batismo da Rússia, lá de Kiev, como um evento, né, assim, né, tão angelical, né? Então é isso, a gente vai transformando a nossa percepção quanto mais vamos aprofundando, né? Então, eu sempre digo, né, que a história do cristianismo, a história das igrejas cristãs, é uma ode a elas mesmas, né? É uma ode à igreja, é uma ode à construção dessas histórias. Jesus, o evangelho, fica tudo muito suprimido. O que se exalta mesmo, o que se eleva mesmo, é a construção dessas identidades sectárias. E aqui no caso, nós temos a mitologia da fundação da Igreja Russa, da Rússia cristã e da Igreja Russa, não é? Que serve hoje como manietação para o totalitarismo, o imperialismo russo, que diz, viu, foi lá que surgiu a Rússia, a primeira cidade russa é Kiev, então e tudo isso fomenta-se, então, essas brutalidades e violências com base nessas extrapolações do fato histórico. Não é? Então é isso, foi gradativo. Segunda questão de hoje. Como você vê a experiência de Francisco de Assis? Jesus de fato falou com ele? E então, Jesus pediu para ele reconstruir a igreja. Mas então a Igreja Católica é a Igreja de Jesus? Mas se é assim, por qual razão Jesus não apareceu ao Papa? Já lhe ocorreu que Jesus tenha pedido só para Francisco reconstruir o templo físico que estava em ruínas mesmo, e Francisco, por ser um megalomaníaco, considerou reconstruir a instituição toda? São várias questões aqui a respeito do tema São Francisco de Assis. Vou começar então na ordem aqui, não é? Como eu vejo a experiência de Francisco de Assis? Jesus de fato falou com ele? Bom, eu vejo Francisco de Assis como um santo genuíno,
como um homem espiritual que tinha um profundo anelo por Deus, uma profunda busca, uma sincera busca, e nisso se conectou com Deus através, evidentemente, dos seus referenciais. Então, Francisco teve uma experiência com a consciência divina traduzida através dos signos e símbolos que ele reconheceria. No caso, o Senhor Jesus, não é? E tudo isso se deu de um ponto de vista muito particular, muito pessoal, muito interior, como sempre são as experiências espirituais. E a capacidade do vidente de traduzir isso para o mundo é sempre uma redução da verdadeira experiência. Nós nunca vamos saber exatamente o que aconteceu com Francisco de Assis, o que ele ouviu, o que ele percebeu, o que ele sentiu. Mas nós podemos falar a respeito da sua vida, dos efeitos deste evento na sua vida, na vida do mundo. E o quanto isso foi transformador na vida dele, na vida de tantas pessoas. Na história da Igreja Católica, na história do cristianismo ocidental. Não é? Nós podemos perceber o quão grande foi esse evento, tão significativo foi, com base nisso. Não é? Então, Jesus de fato falou com ele. O homem Jesus, filho de José e de Maria, que viveu há 2000 anos atrás na Palestina de domínio romano. Não, ele não conheceu esse. Mas ele teve uma experiência com o divino, com o sagrado, que foi registrado para ele com a impressão do seu ideal escolhido. Isso numa perspectiva vedântica é muito mais claro de compreender, né? Deus está além de todas as formas. Deus está além de todos os nomes. Mas Deus possui todas as formas e todos os nomes. Então, pode se manifestar, sim, como a pessoa do Senhor Jesus, que morreu há 2000 anos atrás. Mas a glória e verdade que ele encarnava nunca morre, nunca nasceu e nunca morrerá. Então, não há nenhum problema. Só de separar aqui o Jesus histórico do espírito divino que o animava. Não é? Então Jesus pediu para ele reconstruir a igreja. Mas então a igreja católica é a igreja de Jesus? Mas se é assim, por qual razão Jesus não apareceu ao Papa? São duas questões aqui, né? Novamente, comunicação, né, de um devoto de Deus se dá dentro da sua cultura, dentro do seu diapasão. Francisco era um católico. Sua impressão a respeito de Deus era o cristianismo católico. Ele era um profundo, ardente devoto. E essa devoção grande, essa sede, né? Sri Ramakrishna dizia, né? Para você ter a visão de Deus, você precisa ter a sede, a fome, você precisa ter o anseio do apaixonado pelo seu amor. Você precisa ter o anseio do avarento pelo dinheiro. Não é? E Francisco tinha isso por Deus. Como Deus iria se comunicar com ele? Como Deus iria expandir a sua percepção? Através das suas ferramentas. E no caso era o quê? A atuação de Francisco no mundo se daria como uma purificação daquela via espiritual do catolicismo romano. Então reconstrói a minha igreja. Isso para Francisco faria bastante sentido. Não é? Era através da Igreja Católica que Francisco poderia fazer alguma coisa. E por isso a mensagem foi essa. Não é? Porque todas as vias são expressões, não é? São movimentos, né, para que os homens atuem de modo divino. E ali, no caso, para Francisco de Assis, era a Igreja Católica. Então isso não significa dizer que a instituição Igreja Católica seja a Igreja de Jesus Cristo. Evidentemente não. Claro que não. Não é? Nós sabemos, Jesus foi um homem judeu, morreu judeu, que se confrontava contra uma institucionalidade do judaísmo naquele momento.
E, evidentemente, ele não está por detrás de nenhuma das igrejas do cristianismo, que são adaptações daquele sinédrio. Então, evidentemente que Jesus não tem nenhuma igreja nesse sentido que as pessoas imaginam. Mas Deus, falando com os corações anelados nele, vai se comunicar através da compreensão dos seus devotos. E no caso ali era a atuação de um devoto através de uma via espiritual, no caso do catolicismo romano. Por que não apareceu para o Papa e disse reconstrói a minha igreja? Porque o Papa não estava buscando o que Francisco estava buscando. Não é verdade? Então, essa é a questão. A transformação que Francisco aplica ao catolicismo romano é a criação de uma via dentro de uma via. Quem tiver olhos para ver, verá que a proposição de Francisco é para a criação de uma via, tendo como ideal o Senhor Jesus. De certa maneira, isso se consolidou no catolicismo romano como um movimento franciscano. Só que foi engolido pela igreja, foi codificado pela igreja e foi domado pela igreja. Não é? Mas a primeira motivação é o quê? Criar uma alternativa. Uma alternativa para ser religioso. Que depois foi assimilada pela própria igreja, assim como anteriormente, o monasticismo também foi um movimento que foi absorvido pela estrutura do cristianismo institucional. Depois, então, se igrejizou, né, o monasticismo. Mas no princípio não era isso. Era uma alternativa até ao convencional da vivência religiosa. Né? Então é isso. Ele tem mais outra questão aqui. Já lhe ocorreu que Jesus tenha pedido só para Francisco reconstruir o templo físico que estava em ruínas mesmo? E Francisco, por ser meio megalomaníaco, considerou reconstruir a instituição? Não me ocorreu isso. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Não é? Jesus, evidentemente, não iria se preocupar com a reconstrução de um templo físico. Deus não iria se preocupar com a reconstrução de um templo físico. Essa não é a comunicação que chega a alguém desse quilate de Francisco. É sobre movimentar, não é, o mundo na direção do amor divino. E foi isso que Francisco leu, traduziu nesta vá reconstruir a minha igreja. Ele entendeu que isso seria propor uma alternativa de religiosidade dentro da sua vida espiritual, o catolicismo romano. Não é? E era isso que ele podia fazer, não é? Dentro do seu escopo. Muito bem. Outra questão. Será que é correto afirmar, quando Cristo diz no Sermão da Montanha, para darmos a outra face, que quando algo é feito contra nós, para nos esvairmos do sentimento de vingança, devemos isso, né? Dar a outra face. Mas se algo é feito contra um próximo, devemos então agir em defesa do nosso próximo? Ou seja, o dar a outra face seria só quando fosse pessoalmente, mas você teria o direito de defender os outros. Né? Essa é a pergunta desse rapaz. A outra questão é, seria esse, o dar a outra face, o princípio do Karma Yoga? Não. Mas vamos responder as questões aqui primeiro. A primeira questão. A proposição de Jesus dar a outra face é a proposição do desapego do mendigo de espírito. Não é? Aquele que sabe não ter posse de nada não tem nenhum apego. Por nada. Querem tirar de você o seu dinheiro? Ok. Querem tirar de você a sua casa? Ok. Querem tirar de você a sua liberdade? Ok. Nada disso, em verdade, é meu. Nada disso, em verdade, sou eu. No extremo profundo da compreensão, não há abalos para esse ser espiritual. Mas é claro que isso é o ápice da assimilação. Isso é uma realização, não é uma intelectualização, não é?
Aqueles que realizaram isso, alcançaram isso, agem assim. Tá? Não é uma questão de defesa de conceitos, de ideias. Né? É uma manifestação de uma concreta realização que se dá na vida do indivíduo. Evidentemente que isso não pode ser, então, expressado por todas as pessoas do mesmo modo. O que Jesus está apontando, ou melhor dizendo, o que os ensinamentos do Evangelho atribuídos a Jesus estão apontando é sobre o ápice, é sobre a essência, é sobre o fundo. Mas nós vamos realizar essas coisas gradativamente dentro dos nossos estágios e lugares. Né? Então, se no mundo todas as pessoas que ouvissem a palavra do Evangelho decidissem, então, não agir perante os brutais, os violentos, nós teríamos um mundo muito pior, dominado pelos malvados, e nós entenderíamos tragicamente que esse domínio se deu por influência do Evangelho. Então, é claro que não se trata disso. O que Jesus está dizendo aqui é: não tenha apego. Não se bata pelas coisas desse mundo. Contudo, isso não significa ser pusilânime, não. Nós temos na trajetória do Evangelho um personagem, Jesus, que não era nada pusilânime. Ele estava ali muito combativo, muito atuante, muito confrontador de injustiças. Então, definitivamente, né, nós não podemos tirar do Evangelho essa percepção. Agora, ele não tinha apegos mundanos. E aí nos convida para sermos como ele. Né? Então, diante das injustiças do mundo, vamos nos colocar em favor dos injustiçados. E vamos aceitar as consequências disso. Né? Então, nós podemos sim, devemos nos defender de maldades, de violências, de injustiças. Até para que essas coisas não campeiem em virtude da nossa pusilanimidade, da nossa covardia, da nossa omissão. Aqui voltamos, por exemplo, ao Bhagavad Gita, diálogo de Krishna, a consciência do eu, e Arjuna, representação do ego confuso. Arjuna não quer lutar contra aqueles que são seus parentes, contra aqueles que são seus professores, não quer derramamento de sangue. Então, ainda que os seus inimigos sejam os injustos, os invasores, não é? Os brutais, ele diz: eu não vou colaborar com nada disso lutando, então deixa que eles façam o que querem fazer e a culpa será só deles. Krishna diz: isso não é espiritual, isso não é elevado, isso é apenas covardia, isso é omissão. E quando você se omite de uma responsabilidade, você age. Você não deixa de agir, não existe essa possibilidade. Você apenas está, pela sua omissão, agindo mal, colaborando com o mal. Então nós devemos sim buscar ter fome e sede de justiça, como diz a bem-aventurança, mas sem apego. Então é isso. Aí o ponto aqui é se isso de dar a outra face é Karma Yoga. Eu disse que não no princípio, mas de certa maneira, qual é o nexo do Karma Yoga? Yoga, união. Karma, ação. Estamos unidos a Deus pela ação desinteressada nesse mundo. Agimos pelo bem da humanidade, não para recebermos medalhas, não para recebermos o prêmio Nobel, não para sermos laureados como benfeitores, não para recebermos um obrigado, não para termos o nosso nome gravado na história como benfeitores, mas sim porque sentimos necessidade de servir por amor. E o Karma Yoga propõe que a visão seja Deus nos outros, Deus no mundo. Então eu sirvo a Deus através do serviço ao meu próximo. Todo ele. Aos animais também, à natureza, à sociedade, aos homens. De todos os tipos. Não apenas os meus amigos, não apenas aqueles da minha religião, da minha nacionalidade, da minha etnia, da minha cultura, mas todas as pessoas, todos os seres, sirvo porque vejo Deus neles. Não é? Então esse é o trabalho do Karma Yoga. Evidentemente que isso leva a uma posição de pacifismo, de não violência, de não agressão, não é? Mas é um pouco assim, né?
a gente tem que contornar um pouco o pensamento para ver essa conexão. Então podemos dizer isso, né? Que aquele que é um karma yogi, ou seja, que se une ao divino através do trabalho desinteressado, dentre as características da sua ação vai estar sim o senso de não violência. Mas isso não pode ser confundido com omissão diante das injustiças. Ok? Muito bem. Outra questão. Como entender a questão do karma e a vida de pessoas como Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo? Ele era um homem muito cruel, que cometeu crimes horríveis e depois se tornou um grande missionário. Como fica essa balança? Ou seja, no final das contas, né, os atos dele. São os atos de Saulo, são os atos de Paulo? Como entender isso dentro do ponto de vista, né, da lei do karma, que regula, né, a relação das pessoas? Bom, Sri Ramakrishna Paramahansa dizia que as encarnações divinas vêm com seus companheiros a esse mundo, com os Svarakotis. E que assim acontece, não é? Quando a sabedoria divina encarna em forma de gente no mundo, ele sempre vem com companheiros espirituais que colaboram com a sua missão. E aqui no caso nós temos uma possibilidade de perceber a perspectiva de Paulo como um desses, né? Escolhidos para ser um auxiliar de Jesus. Essa é uma percepção que evidentemente não pode ser dogmática, não pode ser imposta, mas é interessante pensar, né? Que temos papéis a desempenhar nesse mundo. Né? Então, a questão aqui dessa amiga é a respeito de Saulo que se transforma em Paulo. O caso é que Saulo e Paulo são muito parecidos. Eles não são antíteses. Porque o que marca Saulo e o que marca Paulo é a sua grande paixão, a sua grande obstinação, o seu grande desprendimento em torno, em busca, em favor daquilo que eles acreditavam. A diferença é no que eles acreditavam. Saulo era um fariseu, ou seja, um erudito, não é? Do judaísmo, cidadão romano, que observava aquele movimento nascente ali de judeus que acreditavam em Jesus como um perigo para o judaísmo e para Roma. Então ele obstinadamente perseguiu o cristianismo como alguém que é um detetizador de uma casa que tem uma infestação de baratas, de cupins, né? Ele olhava aquilo, né, como um problema. Nascido da ignorância, nascido do orgulho, nascido da influência do mal, da corrupção. E nisso buscava atuar vigorosamente em favor do bem. Ele acreditava ser o bem. E nisso ele agia tenazmente e muitas vezes então cometia violências, que no caso para ele eram apenas as medidas necessárias para se confrontar aquele mal grande. Acontece que ocorreu então uma transformação na mentalidade de Paulo através de um evento que ele caracterizou como uma experiência espiritual profunda, na qual ele foi chamado para mudar de perspectiva. E aí o que acontece, o que é bonito? Ele inverte a polaridade e passa a ser um defensor ferrenho daquilo que ele combatia. Mas aqui é preciso entender, a atuação dele continuou sendo a mesma. Apaixonado, aguerrido, mergulhar de cabeça profundamente. Apenas ele mudou aquilo que ele acreditava, então inverteu. Ele estava indo para cá, ele foi para cá. Mas é o mesmo personagem, se você pensar. Né? Sri Ramana Maharshi, grande santo do século XX, grande sábio, recebia pessoas de várias religiões e recebia também muitos cristãos, evidentemente. E certa vez perguntaram a ele por qual razão aquele malvado Saulo teve uma experiência com Jesus e tantos devotos cristãos não têm a experiência com Jesus. E Sri Ramana Maharshi dizia: Saulo estava desejoso de Jesus.
estava pensando em Jesus, estava anelado a Jesus pelo ódio, mas a intensidade é o que conta. E aqui eu posso lembrar também de Sri Ramakrishna Paramahansa, que dizia justamente isso. Aquele que vai ver Deus vai ser aquele indivíduo que tem a vontade de ver Deus do sujeito que tem a vontade de escapar do afogamento. É essa a força que faz com que alguém alcance a percepção do que está além desse mundo. É o anelo profundo. E Saulo tinha um anelo profundo porque ele era muito sincero na sua ignorância. Então, Sri Ramakrishna dizia, né? Maya, a energia do Senhor, que é tudo isso que vemos, o Marcelo, você, os seres, a multiplicidade, na verdade, é uma expressão desse Brahma. Quando você, pela multiplicidade, esquece do você é dominado por uma ignorância nascida dessa energia. Chama-se, então, avidya maya. Falta de sabedoria através de Maya. Mas se você, através dessa multiplicidade, percebe a unidade, você, através dessa energia de Deus, Maya, alcança sabedoria. Vidya, sabedoria em Maya. Então, o que temos aqui na experiência de Saulo e de Paulo, de um ponto de vista favorável a Paulo, é de que ele transmutou a sua percepção e, através do veículo da sua paixão, ele alcançou, então, um outro caminho. Mas o elemento, nós podemos dizer assim, útil, já estava lá em Saulo. No caminho, né, dessas perspectivas, né, das filosofias indianas, se fala das 3 gunas, 3 tendências que norteiam todo o universo de formas e nomes. Seriam as tendências da iluminação, da pureza, da santidade, sattva. A tendência da paixão, do apego, da explosão de vontade, de força, rajas. E aquela tendência à obscuridade, à inércia, não é? Ao negativo, seria tamas. Sattva, rajas e tamas permeiam esse universo e moldam as características dos seres. Quando nós temos muito sattva predominante em nós somos mais meditativos, contemplativos, bondosos, amorosos, pacíficos. Mas às vezes, se temos muito sattva e temos pouco rajas, somos pouco realizadores, somos mais, não é, interiorizados. Mas às vezes acabamos tendo dificuldade de aplicar isso em relação ao mundo. Então, um pouquinho de rajas, um pouco de paixão é importante para que até mesmo sattva se manifeste. Se nós temos muito rajas, muita paixão, muita força, muita energia, e temos sattva, realizaremos grandes coisas espirituais, grandes benefícios. Mas se temos muito rajas e pouco sattva, e temos um pouquinho de tamas, de obscuridade, de negatividade, realizaremos com muita energia profundas violências, profundas obscuridades. Então, esse molde, né, um aspirante espiritual busca fazer crescer nele o quê? Sattva, pureza. Mas essa busca intensa precisa de rajas. Dizia, né, o escritor Nelson Rodrigues, que se você não tem paixão, se você não tem vontade, nem mesmo um sorvete na esquina você consegue comprar. Precisa. Para se levantar, ir lá e comprar o sorvete. Precisa de um pouco de energia. Então nós precisamos de energia para realizar as coisas. Né? Então essa combinação. Saulo tinha muito aspecto rajásico, mas era dominado por tamas também. Era uma combinação de rajas e tamas. Então é por isso que ele aceitava aquelas brutalidades todas. Mas em um dado momento,
em virtude da sua paixão, em virtude do seu aspecto rajásico, ele é beneficiado por uma experiência, um samadhi, uma experiência espiritual, e ele então faz crescer sattva, reduz tamas. E aí a sua energia poderosa é movimentada por esse ideal mais sublime. E é por isso que nós temos, né, passagens tão maravilhosas em Paulo em que ele exorta o amor. Esse amor servidor, doador, não violento, esse amor que tudo acata, tudo sofre. Não é? Tantas coisas maravilhosas estão nos escritos de Paulo em virtude dessa combinação de sátiva e rajas. E de vez em quando tem um pouquinho de tamas ali, né? Também percebemos isso um pouco em Paulo. Percebemos um pouquinho de Saulo em Paulo às vezes. Não é? Mas eu acho que é isso que explica. Então o aspecto kármico aqui está na própria vida. Vemos, né? Karma é ação. Consequência da ação apaixonada de Saulo foi ele tocar naquilo que ele buscava. E aí ser transformado por aquele fogo. Não é? Então, se nós temos sinceridade espiritual, mesmo que estejamos enganados às vezes, nós podemos encontrar uma percepção maior. É claro que não podemos levar isso ao pé da letra. Evidentemente que existem pessoas fazendo coisas horríveis por aí em nome de uma grande intensidade. Não é? É justamente isso que justifica, né? Que caracteriza o fanatismo religioso, dos terroristas religiosos, das pessoas que cometem grandes arbitrariedades em virtude da sua certeza de estarem buscando algo. Isso é ignorância. É a ignorância. E muitas vezes essa vontade de conhecer o divino, na verdade, é apenas uma máscara, né, para fazer o mundo se submeter aos seus caprichos. O que nós podemos compreender aqui é que Saulo era sincero. E nisso ele foi transformado. Não é? Essa exposição não é uma exortação para que sejamos, de qualquer maneira, seja para o bem ou seja para o mal, sejamos desvairados em nosso desejo. Não é isso. Não é isso, definitivamente não. Mas é explicar por qual razão, não é? Um indivíduo tão aparentemente obscuro como Saulo se transformou numa peça importante para transmitir o avesso daquilo que ele realizava, em virtude desse grande fervor, não é? E aqui uma coisa leva a outra, ação e reação também. Tá bom, meus amigos? Eu acho que por hoje está bom. Questões interessantes, diversificadas, muitas outras questões ainda para tratar. Convido os amigos para participar desse diálogo, dessa conversa, enviando também as suas questões. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.